Bom dia, estamos no estúdio da LPC Comunicações com mais um programa Trocando Ideias. E aqui ao meu lado o reverendo Hernandes Dias Lopes. Muito bom dia, reverendo. Bom dia, Cláudio. Bom dia a você que está conosco. O nosso assunto hoje fala um pouco a respeito, reverendo, de um fato que aconteceu, uma tragédia mundial que aconteceu esses dias. Lembra do tufão que teve nas Filipinas, que muita gente morreu? E parece que quando acontece uma tragédia mundial dessa, o mundo se comove com essa questão, né? É verdade, é verdade. E surge também uma série de perguntas a respeito desse tema, a morte, o que acontece depois da morte, como nós devemos nos preparar para a morte. A morte é um tema que coloca medo no coração de qualquer pessoa, por mais preparada que se diga para o assunto. Eu acho, Cláudio, que na verdade o homem não foi criado para morrer. A morte é uma espécie de intrusa. E a morte, ela chega, às vezes de súbito, sem mandar telegrama, democratiza as pessoas, porque ela chega para o jovem, para o velho, para o rico e para o pobre. E há momentos em que não tem como mantê-la do lado de fora. Ela entra e arrebenta com a porta e não pede licença. Né? Não tem jeito. É o caso de uma tragédia como essa, desse tufão que atingiu as Filipinas e trouxe tanta dor, tanto sofrimento. Mas essa dor, ela está presente todo dia. Todo dia. Ela bate na nossa porta todo dia, né? Todo dia. É interessante que quando se trata desse assunto de morte, e inclusive quando ela se apresenta numa tragédia desse tamanho, as pessoas questionam até a existência de Deus. É verdade. Poxa, se Deus existe, por que acontecem coisas tão ruins, né? É. Agora, o senhor falou uma coisa muito interessante, né? A morte, ela deixa as pessoas num patamar equivalente, É o não? sinal de igualdade na equação da vida, disse alguém. É uma verdade. E o senhor também acabou de dizer que a morte, nós não fomos feitos para morrer. Mas por que o senhor diz isso para a gente? Porque, na verdade, quando Deus criou o homem, criou-o perfeito, colocou-o no lugar perfeito, tinha com ele perfeita comunhão. E Deus fez com este homem uma aliança. Se o homem obedecesse aos preceitos dessa aliança, este homem não morreria. Mas se ele quebrasse os preceitos dessa aliança, certamente ele morreria. Então, a morte é o resultado da ruptura de uma aliança, que Deus fez com o ser humano. Que a gente, na teologia, chama isso de pacto das obras, né? E então a morte entrou na nossa história, na nossa vida. E a morte, é importante destacar, Cláudio, que ela não é apenas física. Ela é uma morte com 3 nuances. Ela é morte física, ela é morte espiritual e ela é morte eterna. A morte física é a separação da alma do corpo. A morte espiritual é a separação do homem de Deus. E a morte eterna é a separação irremediável, irreversível, numa condenação eterna. Então, a morte, ela nos atinge em 3 esferas. 3 esferas. esferas. Que o senhor está dizendo, né? Exato. A respeito da morte física, qual seria o tipo de morte mais trágica? Porque faz esses dias eu fui a um velório, né? Um velório de uma menina de 26 anos que morreu, assim, de um câncer. Ela teve essa doença grave, tratou 1 ano, mas é duro, parece que para nós vermos pais enterrarem filhos, né? Porque... É como se a pessoa estivesse furando a fila, né? Como se estivesse indo antes da hora, né? E eu percebo que nesse tipo de velório as pessoas sofrem mais do que ver filhos enterrando pais. Você não é natural, né? Os pais, não é natural um pai enterrar um filho, não é. Então, a dor, eu já presenciei essa cena tantas vezes com o pastor e você também, mas a gente só consegue entender a dor do outro quando a gente se projeta para o lugar do outro, veste a pele do outro, olha com os olhos do outro e sente com o coração do outro. Enquanto nós formos apenas espectadores da dor alheia, nós não temos empatia, nós não temos condições de perceber a profundidade desse sofrimento. A morte é algo para ser levado a sério e ser vivida. E o grande drama, sabe, Cláudio, é que nós não sabemos a hora.
é grande drama e é grande bênção, porque já pensou se a gente soubesse exatamente a hora também? Quem é ansioso morria de infarto antes da hora. Morria de ansiedade ou de medo. Sim. Né? Então, Deus é tão sábio que Ele não nos deu essa senha, diz, olha, tal dia, tal hora. E nós devemos viver todo dia na convicção da vulnerabilidade da vida e da certeza da morte. E a melhor maneira de fazer isso é estar sempre preparado. Sempre preparado. É. Eu acho que tem que também aprender a viver o pão nosso de cada dia, né? Há um cidadão chamado Miguel Gonçalves Torres. Ele foi o primeiro pastor, fez parte da primeira turma de pastores da Igreja Presbiteriana no Brasil. Ele era um português, muito doente, e ele dizia sempre para os seus colegas, não basta viver bem, é preciso morrer bem. E no dia que ele morreu, aconteceu um fato muito curioso. Ele chamou a esposa no quarto e disse, querida, eu pensei que na hora da morte eu fosse para o céu, mas é melhor do que isso, o céu veio me buscar. Vem até mim. Que linda essa palavra. Então, acho que essa é uma ideia bonita do que é estar preparado para morrer. Muito interessante, muito linda essa palavra. Quando a gente trata de morte também, a gente trata da questão do sofrimento. Não tem como não viver isso, né? E o senhor fala que a gente nunca está preparado para a morte. De que maneira a gente pode ter um coração mais pronto para isso? Quando eu acho preparado é que a morte ela vem sempre de surpresa, mas o que está preparado, por exemplo, quando o apóstolo Paulo estava preso em Roma, ele disse algo interessante, ele disse assim, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, estar preparado significa que não importa o dia ou a hora, embora eu não deseje nem antecipe esse momento, eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que na hora da morte eu estou seguro com Cristo, porque a Bíblia diz que morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. É partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Essa certeza para onde você vai é que dá a você paz para enfrentar a morte. Então, para eu poder ter um coração mais tranquilo diante de um problema que é natural, acabou sendo natural, embora não seja normal, é eu transcender meu coração para uma esperança superior à minha existência. Com certeza. Mas a gente não vai ter tempo para terminar esse bloco, tem um minutinho, mas eu queria falar um pouquinho também, que parece que a ciência e as pessoas vêm tentando prolongar a vida, né? Isso é uma bênção, isso é uma coisa positiva, porque veja bem, nós somos criados para viver, e viver é um privilégio, viver é um milagre, viver é uma bênção. Todo dia a gente devia estar celebrando a vida. A gente tem que amar a vida, curtir a vida, desfrutar a vida. A vida é um dom de Deus. Mas aí cria uma dicotomia, porque a morte é certa. A gente também tem um aumento da expectativa de vida através da ciência. Mas há aquela questão também de que pessoas que criaram um mercado em cima da vida, né? É um mercado que tenta se prolongar essa vida, melhorando-se esteticamente, melhorando-se em termos até de aparência. Eu creio que o problema, Cláudio, não está em melhorar a expectativa de vida. Isso é um privilégio, isso é uma bênção, acho que isso é uma coisa fantástica. Isso é de Deus, porque toda a ciência é de Deus. Toda a verdade é verdade de Deus. Eu acho que o problema é quando as pessoas se empolgam de tal forma com a vida que não pensam na eternidade. Esse é o ponto. E aí elas se distraem com as belezas da vida, com os encantos da vida, com os prazeres da vida, e não param para pensar no destino da sua alma e não se preparam para encontrar com Deus. Acho que aí que está o perigo. Inclusive, eu tenho um caso de um rapaz que eu conheço, que ele gostava muito de jogo de futebol, e no dia do velório dele, o pessoal arrumou o velório como se fosse o jogo de futebol. E de outro que se enterrou com o carro. Tem várias histórias assim, mas nós vamos falar um pouco disso no segundo bloco aí. Tá certo. Tá bom? Até o segundo bloco de Trocando Ideias, aqui o reverendo Hernandes Dias Lopes.
Como construir um casamento feliz e saudável. Na série de DVDs Casamento, um Mistério Divino, Hernandes Dias Lopes analisa o relacionamento conjugal em 4 volumes. Cada DVD contém uma mensagem. Adquira de segunda a sexta-feira pelos telefones 0800 119 105 ou 19 3741 3003. Também pelo site www.lojalpc.org.br. Transforme sua família com o DVD Casamento, um Mistério Divino. Voltando aqui para o segundo bloco do nosso programa Trocando Ideias, aqui com o reverendo Hernandes Dias Lopes, e o nosso assunto hoje é morte, um assunto mórbido, né? Difícil de falar, né, reverendo? Porque a gente não gosta de aceitar essa história de morte com muita facilidade, o nosso coração parece que se incomoda com isso. E é um fato, sabe, Cláudio, eu acho que a morte, a gente tem que chorar o luto, porque hoje às vezes há algumas pessoas triunfalistas no meio cristão. E eu já escutei pregadores em funerais de crentes pregando que você não pode chorar, que você tem que estar fazendo uma festa. Eu discordo plenamente disso. Eu vejo a história bíblica que os patriarcas choraram os seus mortos, que os servos de Deus do passado choraram os seus mortos. Jesus chorou na sepultura de Lázaro. Então esse é um momento de dor mesmo. Não a dor da incerteza, não a dor da dúvida, não a dor do desespero, mas a dor da saudade, é uma separação. E quando você ama alguém e você se priva da relação deste alguém no tempo, a dor é muito grande. Sim. Quem já passou por isso na família, eu já passei por diversas vezes, a dor é indescritível. Quanto mais próxima a pessoa, a dor é mais profunda, né? Com certeza. Então, isso não significa que você não tenha convicções, que você não tenha certeza, que você não tenha a paz, que você não tenha a garantia da vida por vir, mas nós estamos ainda vestidos de pele humana, num corpo corruptivo, mortal, e como susceptíveis a todas as lutas dessa vida. Sim, estamos sendo trocados, né, por um corpo incorruptível. Mas parece que tem gente que gosta de se agarrar a essa vida, não? Eles vão tentando evitar que a morte venha. E isso aparece em questões mais simples, como, por exemplo, tem gente que vai fazendo cirurgia plástica, tanta cirurgia plástica para retardar o envelhecimento, vamos dizer assim, físico, que um amigo diz que se der um sorriso, puxa o dedão do pé. E eu já ouvi casos, não sei se você já ouviu, de gente que se congela. Sim. Entra em criogênese para isso. Eu acho que essa tentativa de driblar a morte, ela é impossível. A pessoa pode, como você colocou, diante da expectativa de vida hoje, com o avanço da ciência, prolongar os dias de vida, né? A expectativa de vida para os brasileiros, daqui a 20 anos já fala aí em 100 anos, de expectativa, tudo isso é muito bom. Entretanto, não dá para interromper, agora não se morre mais. Não, a morte, a Bíblia diz que a morte está ordenada a todos os homens. E na opinião do Senhor, vamos pegar um caso hipotético, biblicamente falando, é hipotético, mas com uma resposta bíblica. Se o homem conseguisse driblar a morte, biblicamente, acho que ele teria um grande sofrimento ainda, né? A conviver todos os dias. É óbvio. A morte, de certa forma, Cláudio, é um alívio. É assim que a Bíblia diz. Está lá em Apocalipse, capítulo 14, 13. Bem-aventurados são aqueles que desde agora morrem no Senhor, para que descansem das suas fadigas. Há um momento na vida, e está lá no Salmo 90, que a expectativa na época, se o homem tem vigor, ele vai a 70 anos, e se tiver bastante vigor, ele chega a 80, mas o que passa disso é canseira e enfado. Eu não estou dizendo com isso que a velhice é algo ruim. É algo ruim, né? Diz o seguinte, você não gosta da velhice, então a única solução é morrer cedo, né? Agora, eu também não sou a favor daqueles que dizem que é a melhor idade. Uhum. Não, também eu acho que é dourar demais a pílula. Uhum. Né? A velhice, ela tem seus encantos, ela tem a sua beleza, ela tem as suas recompensas,
Mas dizer que é a melhor fase da vida, eu acho que é dourar. É exagerar, né? Exagerar, É exagerar. né? Então, ela tem, vamos dizer, você tem as suas limitações de força física, você tem suas limitações de saúde, você tem suas limitações de esforço de trabalho. Quem descreve isso muito bem é o autor de Eclesiastes no capítulo 12. Claro. Vai Então, falando. eu acho que cada vida tem seu encanto, tem sua beleza, tem sua celebração, tem sua recompensa, tem seus desafios. E o que é importante é o seguinte: não é verdadeiro que eu tenha que me preocupar ou me preparar para a morte apenas na velhice. É só visitar um cemitério. Aqui jaz, aqui jaz, aqui jaz. E quando você começa a ler as lápides, você vê um com 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, de todas as idades. Estão lá. Pode acontecer que nem no caso que nós citamos lá do tufão nas Filipinas, uma tragédia. Colhe criança, colhe adolescente, colhe jovem, qualquer colhe idade. velho. Mas o senhor falou uma coisa muito interessante que eu gostaria de dar uma retornada. Essa questão. A morte, então, é um presente. Porque se o ser humano não morresse, o que aconteceria com ele? Diante da realidade do pecado? Viveria eternamente no infortúnio. Quer dizer, a vida do ser humano Aliás, deixa eu pegar uma carona aqui de um termo bíblico. Lembra lá quando Paulo escreveu em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6, já estou sendo oferecido por libação, Sim, e o tempo da minha partida é chegada. Paulo usa um eufemismo aí para a morte, ele usa a palavra partida, né? E essa palavra partida, ela tem 3 significados no grego. Significa tirar o fardo de alguém, então é descansar da fadiga. Significa remar para outra margem, portanto é fazer a última viagem da vida rumo à eternidade. E o que eu acho mais interessante é afrouxar as estacas de uma barraca, levantar acampamento e mudar-se para a sua residência permanente. Que lindo isso. Então, a morte é mudar de endereço, é ir para a casa do Pai. Então, eu acho isso magnífico, porque existe uma perspectiva bonita na morte para o cristão. Sim. Para o cristão, para aquele que está em Cristo. Porque para aquele que não está em Cristo, a morte é um desespero também. É uma agonia. Porque se a morte para aquele que está em Cristo é alívio, para aquele que não está em Cristo, é tormento. E eu estava conversando com o senhor agora há pouco, né? Eu li uma palavra essa semana do Billy Graham, 95 anos de idade, fez esses dias, que ele fala assim: o ser humano precisa de 2 coisas, de esperança e salvação. Mas eu conheço pessoas cristãs que ficam tão presas na esperança que negligenciam a salvação. E essas pessoas perderam há 5 anos um filho novo, fatalidade, morreu. E o senhor sabe que até hoje eles estão enterrando esse filho? Estão enterrados junto com esse filho. Então, é bem o que Paulo fala, né? Se o seu coração... Esse sentido, para mim, um exemplo forte na Bíblia é o exemplo de Davi. Quando o filho de Davi adoeceu, ele ficou muito triste, ele jejuou, ele não escutou música, ele chorou, ele não comeu, ele viveu aquela angústia de tentar perceber ou desejar que o filho fosse curado. Quando o filho morreu, ele se levantou, ele ungiu a cabeça. Diz que trocou de ele vestes, comeu. Trocou de vestes. O que ele queria dizer com isso é o seguinte: há um momento da gente chorar e há um momento da gente se refazer. Nós não podemos nos enterrar com os nossos mortos. E eu sei que isso não é fácil, porque essa dor do luto, ela pode variar de pessoa para pessoa, de circunstância para circunstância, e há pessoas que conseguem superar isso mais rápido, outras conseguem superar isso de uma forma mais lenta, mas o certo é que todos nós, ao lidarmos com esse drama, precisamos nos recompor e recomeçar a caminhada. Que a nossa vida segue em frente, né? Joinha. Voltamos já no terceiro bloco, tratando desse assunto. Eu queria conversar um pouco mais com o senhor dessa questão que o senhor mesmo disse, né? Então, para enfrentar a morte, que é algo que irá acontecer a todos nós precisamos transcender o nosso coração. A não ser que Jesus volte antes, todos nós vamos ter que passar por esse caminho. Aí é bom também, né? Até logo no terceiro bloco de Trocando Ideias, aqui com o reverendo Hernandes Dias Lopes.
Como construir um casamento feliz e saudável. Na série de DVDs Casamento, um Mistério Divino, Hernandes Dias Lopes analisa o relacionamento conjugal em 4 volumes. Cada DVD contém uma mensagem. Adquira de segunda a sexta-feira pelos telefones 0800 119 105 ou 19 3741 3003. Também pelo site www.lojalpc.org.br. Transforme sua família com o DVD Casamento, um Mistério Divino. Terceiro e último bloco aqui de Trocando Ideias com o Reverendo Hernandes. O nosso tema hoje é morte. Falamos várias coisas a respeito desse tema, inclusive que a morte é um benefício de Deus, porque se ela não estivesse presente em nossas vidas, nós estaríamos sofrendo um tormento eterno. E para migrar o nosso coração, o senhor falou que tudo bem, quando alguém morre, a saudade fica, mas nós precisamos ter o nosso coração colocado numa esperança superior. Qual é o caminho para nós chegarmos nisso, reverendo? O caminho é Jesus. Jesus Cristo disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim não morrerá eternamente. No outro texto ele diz: quem crê em mim passou da morte para a vida. Sem Cristo, Cláudio, não tem esperança. E a esperança que as pessoas têm, através de suas crenças ou crendices, sem Cristo, é uma esperança vã, é uma esperança fútil, é uma esperança desesperadora, porque você sabe que existe a falsa esperança. Há pessoas que têm uma esperança numa crendice, num mito, numa religiosidade, e mantém essa esperança viva até o momento de enfrentar a morte. Mas essa pessoa há de descobrir depois que essa esperança era vaga, era vazia, era fútil, era insustentável. Então, a única maneira de uma pessoa estar preparada para morrer é pôr a sua confiança em Jesus. Porque ele foi o único que morreu e ressuscitou com um corpo de glória. E ele foi o único que arrancou o aguilhão da morte, venceu a morte. E diz a Bíblia que ele ressuscitou como primícia dos que dormem. Ou seja, nele nós temos esperança da ressurreição. Deixa eu aproveitar a vasta experiência do senhor agora. O senhor falou que as pessoas elaboram caminhos de religiosidade para explicar a morte e tentar se estender ou sobreviver a ela. No conhecimento que o senhor tem, o senhor conhece alguma outra doutrina religiosa, quaisquer que seja, onde Deus se coloca no lugar do homem e onde Deus se oferece para morrer no lugar dele? Pois é, essa é a única vertente do cristianismo, essa é a essência da fé cristã. A essência da fé cristã, porque se o salário do pecado é a morte, e se todos pecaram, então todos estão sentenciados à morte. Não apenas a morte física, mas a morte eterna. O que é que Deus fez? Deus nos amou. E Deus entregou o seu filho, o seu único filho, para tomar o nosso lugar, para ser o nosso substituto e para levar sobre si os nossos pecados e morrer a morte que nós deveríamos morrer. Então, essa sentença caiu sobre Jesus, como nosso representante e substituto. E no momento que Jesus morre a nossa morte e ressuscita, Jesus quebrou a espinha dorsal da morte. Nas palavras de John Owen, Jesus matou a morte na sua morte. Porque ele ressurge dentre os mortos, e agora para nós a morte não tem mais aquele pavor, que a morte é o rei dos terrores, diz a Bíblia. Agora, para aquele que tem esperança em Cristo, a morte não traz mais o terror. Por quê? Porque morrer é deixar o corpo habitar com o Senhor. Mas parece que as pessoas têm dificuldade de compreender. Parece que é muito mais simples, mas preferem se auto-justificar. Tanto que existem inúmeras publicações aí dessa linha literária chamada autoajuda, que para mim só ajuda o autor, né, a encher o bolso dele de dinheiro, em que as pessoas preferem se auto-justificar em vida
para agradarem mais a Deus, elas querem ser mais boazinhas para Deus olhar para elas de uma forma. Então, porque, na verdade, só existem dois caminhos. É o caminho da graça e o caminho das obras. O caminho das obras é a tentativa do homem chegar até Deus pelo seu esforço, por ser bonzinho, por frequentar essa igreja, por fazer essa obra, por fazer esse sacrifício, por deixar de fazer isso, aquilo outro. É o caminho do merecimento. O caminho da graça é o caminho não do homem para Deus, mas de Deus para o homem. Não daquilo que o homem faz para Deus, mas daquilo que Deus fez pelo homem, em Cristo Jesus. E por isso, Cláudia, que quando as pessoas não põem a sua confiança na graça de Deus, no sacrifício de Cristo, na obra de Deus em Cristo, ele começa a buscar alternativas. Por exemplo, as pessoas pensam na reencarnação, então morreu, a alma saiu do corpo, encarnou de novo, e tornou-se a reencarnar, e vai dali, vai daqui. Ou seja, é o homem tentando chegar até Deus. É muito mais complicado. Depois vem o purgatório. Não, morreu, a alma vai para um sofrimento. Vai lá para o fogo. E quanto tempo vai passar nesse fogo queimando lá, não sabe se é 1 ano, se 10 anos, se 100 anos, se 1000 anos. Ela vai se autopurgar. Então, o sacrifício de Cristo também não tem valor, porque se a alma tem que se purgar no purgatório, então o que Cristo fez na cruz não valeu nada, né? A outros, não, a alma vai ficar lá na sepultura, junto com o corpo. O cristianismo é cheio de esperança. Porque o cristianismo diz o seguinte, que quando você crê no Senhor Jesus, quando você morre, a sua alma, ela sai do seu corpo, é aperfeiçoada e imediatamente ela entra na glória e começa a desfrutar do gozo do céu, das venturas do céu. Esse corpo que foi feito do pó, é pó, e volta ao pó, esse corpo vai ressuscitar quando Jesus voltar. Um corpo imortal, incorruptível, poderoso, glorioso, espiritual e celestial. Essa é uma pergunta comum no meio cristão. As pessoas têm dúvida se o corpo vai se juntar à alma de novo. Então, o corpo e a alma se reúnem novamente? Claro, é porque o que nós somos? Nós somos corpo e alma. Quando Deus fez o homem do pó. Soprou sobre ele, nas suas narinas, o fôlego da vida, ele passou a ser alma vivente. Então, o que é morrer? Eu não sei se você já viu uma pessoa morrer. Eu já presenciei isso. É aquele sopro, aquele fôlego de vida. Parece que deixa ela, né? Apagou. Quando apaga, quando esse sopro vai embora, esse corpo foi feito do pó, ele vira pó de novo. Ele é pó. E esse corpo, para que o homem seja pleno na felicidade eterna, ele precisa dele. Por quê? Porque nós chamamos esse período entre a morte e a ressurreição de período intermediário, ou estado intermediário, porque só a alma está no céu. Mas o corpo ainda não, o corpo está na sepultura. Quando Jesus voltar, esse corpo ressuscita, e essa alma que vem com Cristo em glória, e esse corpo que sobe da sepultura, se une agora corpo e alma glorificados. E então, a pessoa vai desfrutar de forma maiúscula, superlativa e plena da bem-aventurança eterna. Porque tem muito cristão aí achando que a gente vai viver de forma etérea, né? Não é verdade isso. Que nem nuvem, né? Não é verdade isso. De ver. Seu último minuto, Reverendo Hernandes, eu queria que o senhor falasse àqueles que nos assistem um pouquinho a respeito de como lidar com a morte. Obrigado. Olha, a única maneira de lidar com a morte é você crer naquele que venceu a morte, aquele que é a ressurreição e a vida. Jesus Cristo venceu a morte e ele pode arrancar do seu coração o medo da morte. E Jesus também é o único que pode, diante dos dramas da morte de alguém querido seu, aliviar sua dor, enxugar suas lágrimas, trazer consolo para o seu coração. Onde você estiver agora, você é desafiado a pôr sua confiança em Jesus, porque Ele pode dar a você paz, pode dar para você certeza, pode dar para você a garantia. Quando você crê no Senhor Jesus, você tem vida abundante, você tem certeza na hora da morte. Conforme o apóstolo Paulo diz, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. É isso aí, bela mensagem.
Até o nosso próximo programa. Uma boa semana para vocês. Deus abençoe o seu coração. LPC Comunicações. Há 3 décadas produzindo inúmeros programas de rádio e TV que chegaram e ainda chegam não somente em toda a extensão do território nacional, como também em diversos países da América Latina, América do Norte, Espanha e África. Produções em vídeo digital, Full HD, para veiculação em emissoras de TV, distribuição em Blu-ray, transmissão via satélite ou através de tablets e smartphones. Convergência digital para atingir o que o mercado precisa. Para atingir esse patamar, contamos com modernas instalações. São quase 2.000 metros quadrados de área construída e ambientada nos padrões técnicos. 2 estúdios com isolamento e tratamento acústico, um com 140 metros quadrados e outro com 70 metros quadrados para gravações em áudio e vídeo. Câmeras de alta definição, iluminação dimerizada, profissionais capacitados. Auditório, camarins e estacionamento fácil. Além de 2 salas técnicas para controle de gravação, salas de áudio e estúdio musical. Somamos a essa estrutura salas de produção, 6 ilhas de edição com os mais avançados softwares de composição, finalização e computação gráfica. À semelhança de grandes emissoras de TV, contamos com equipe formada por cenógrafos, figurinistas, jornalistas, designers, editores, cinegrafistas, eletricistas, diretor de cena e de fotografia. Constante busca por formatos inovadores, interatividade e soluções tecnológicas. LPC Comunicações, tornando real o que você imagina.